Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso anfitrião, prefeito, parabéns à Precesp por mais um evento, sou fã da Precesp, do jeito que eles cuidam das 70 instâncias e realmente apostando muito na vocação natural dessas instâncias. Eu acho que a vocação natural, viu, respondendo já a sua pergunta, é a primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Qual é a vocação? Nós estamos aqui diante de dois municípios, né? Um que eu me sinto filho da terra, né? São Sebastião, nem por isso, viu, Fazini, eu me sinto menos filho da terra de Ilhabela. São dois municípios muito conhecidos pelo potencial náutico. Não por acaso, Ilhabela tem talvez o evento mais bacana náutico, esportivo, que é a Semana de Vela de Ilhabela. São Sebastião já teve também, já recebeu aqui, na época era Whitbread, hoje é Volvo Ocean Race. Está aqui até o Cuba, que me ajudou muito na época, parceiro de longas jornadas e velejadas na vida. E esse evento da Whitbread, na época, foi em 1998, ele não foi um evento que foi trazido para São Sebastião com o objetivo de trazer a regata para São Sebastião. Ele foi, na realidade, um evento que nós trouxemos como um meio de fazer São Sebastião se firmar entre os grandes destinos náuticos do mundo. Por quê? Porque São Sebastião, Ilhabela e todo o litoral nosso tem essa vocação. As pessoas que navegam conhecem outros lugares no mundo e é difícil encontrar algum lugar com uma beleza maior do que a nossa. E aí nós temos uma vantagem, que o resto do mundo está pasteurizado. Você navega no Caribe, você navega no Mediterrâneo, você quase que não encontra mais a cultura local. E aqui, você navega pela nossa costa, você encontra a canoa caiçara, né? Você encontra comunidades tradicionais, até aqui nós temos, né, a parte lá dos indígenas, tal, e tudo isso traz uma característica muito importante para as pessoas que querem fazer turismo, principalmente o náutico, que é uma pessoa que se aventura no mar ou nas águas interiores, é uma pessoa mais ligada a essa parte de desbravar, né? Talvez o primeiro turista que chega numa localidade é o cara do turismo náutico, é o cara que vai lá navegar e descobrir outras coisas também. Então, respondendo a sua pergunta, Castela, é muito fácil, é a vocação natural. E aí a gente tem que sentar e analisar. O Coluna deu um exemplo muito bom de La Rochelle, que La Rochelle, quando passou uma crise, não lembro agora o ano, Coluna, você deve saber isso melhor que eu, sofreu uma crise muito grande, a cidade se viu quebrada, porque as pessoas que lá habitavam perderam o seu emprego, muitas foram embora e a cidade ficou largada. E eles se reuniram e falaram, qual é a vocação de La Rochelle? E a vocação de La Rochelle, eu conheço La Rochelle. Quem conhece La Rochelle pode dizer a mesma coisa. Tudo bem, tem lá a cidade histórica que é meio de 1200 alguma coisa. Mas a navegabilidade do seu litoral não chega aos pés aqui do nosso litoral, porque é o Atlântico Norte. É na Baía de Biscaia, que é uma baía super difícil. Nessas regatas volta ao mundo, talvez o trecho mais difícil é quando o cara está voltando para a Europa enfrentar aqueles ventos fortes do Atlântico Norte. E mesmo assim eles conseguiram. Mas não é só a parte turística da cadeia náutica. É como o Fórum Náutico, com muita sabedoria, faz. Estuda a cadeia inteira. Então lá eles têm, desde as universidades, que ensinam matérias ligadas ao mar, ao museu, à arte, à culinária, à história, e tudo isso faz parte de um grande leque de coisas desde os moradores, né? E aí, quando a gente está falando aqui de turismo náutico, ou qualquer tipo de turismo, a gente não está falando só de estruturas para beneficiar o forasteiro, aquele que chega na nossa cidade, mas principalmente o munícipe, porque eu não conheço destino turístico nenhum no mundo que seja bem sucedido sem ter olhado primeiro para o seu munícipe. Porque qualquer destino turístico que faz a propaganda de ser um lugar maravilhoso, você chega lá e o munícipe fala mal da cidade, ou não sabe informar onde tem um restaurante para comer, ou uma costureira para fazer a bainha, ou um dentista, né? Se não tiver essa estrutura, o munícipe não vai falar bem do seu município, muito menos o turista vai gostar. E eu tenho uma apresentação, que aqui a gente está falando, acho que principalmente para prefeituras do litoral. Mas como o Márcio bem falou, o nosso potencial em águas interiores, a gente vai ver no fim da apresentação um mapa do estado de São Paulo, que eu vi pela primeira vez nas mãos do Márcio Duttori, que eu tenho adotado nas minhas apresentações.
E é realmente um potencial muito grande. Eu faço aqui uma apresentação porque o grande nó do turismo náutico, da gente explorar as nossas riquezas naturais, está nas estruturas náuticas, nas marinas. Se a gente não desatar esse nó, a gente não consegue fazer com que o turismo náutico deslanche. Então, o turismo náutico ele está muito ligado ao sucesso da implantação de estruturas náuticas. E aí, eu faço aqui para desmistificar até, o prefeito falou muito bem, existe aí uma imagem das marinas e do todo o setor náutico que privilegia um certo segmento da sociedade, e que não é verdade. A gente tem uma marina bem implantada, uma estrutura náutica que ela tem uma rampa pública, ela garante o acesso da água ou de terra para a água e vice-versa. E aí tem uma coisa muito interessante que eu vou mostrar mais para frente. Como é que põe aqui? Bom, então é uma apresentação sobre a contribuição das marinas para a qualidade urbanística do seu entorno. Porque existe também uma confusão que se faz, o que é turismo náutico? E normalmente se mistura turismo náutico de embarcações de lazer com cruzeiro, com navios de cruzeiro. A estrutura que você precisa para um navio de cruzeiro é totalmente diferente de uma náutica. Ela tem um impacto no seu entorno, a não ser um projeto bem feito, como apresentado aqui pelo prefeito, mas normalmente ela tem um impacto muito maior. E é um turismo que ele precisa ter um outro tratamento, porque ele é um turismo de atacado, não é um turismo de varejo. Não chega uma pessoa por vez. Chegam várias pessoas de uma vez só e não necessariamente vão ficar frequentando o entorno daquele local. Então, começar pelo começo. O que são marinas? Marinas são estruturas que garantem o acesso à água de quem está em terra e vice-versa. E aí eu falo que as marinas, elas devem ser, e foi o que faltou aqui talvez para o Coluna falar, que qual é a principal política pública para as marinas se desenvolverem. A política pública não é uma política, é um conceito de todo mundo entender que marinas fazem parte, ou estruturas náuticas, fazem parte de uma estrutura necessária para desenvolver o potencial ou para explorar uma riqueza. Da mesma forma como a gente faz infraestruturas para desenvolver um minério, óleo ou qualquer coisa, e que tem sim um impacto ambiental muito grande, as marinas são uma infraestrutura para explorar uma riqueza inesgotável e que tem um impacto no entorno bastante agradável. Então, quando a gente projeta uma marina, a gente olha dois usuários. São os usuários que frequentam a marina, trazem seu barco e dependem da marina para chegar com o seu barco, e a gente não pode nunca esquecer das comunidades locais. Porque se você fizer uma marina deslocada totalmente do contexto urbano, cultural do entorno, é um passo para a morte, porque será uma marina fantasma. E com isso a gente então projeta uma marina para atender esses dois grupos principalmente. Aí depois nós dividimos aqui, assim, existem várias divisões, mas na ICOMIA, que é a Cobar Mundial, a gente usa esses tipos de marinas aqui, que são marinas de guarda, onde você simplesmente guarda o seu barco, como um estacionamento. Você deixa o seu barco lá, tira o barco para usar. Marinas de serviço é onde você conserta o seu barco. Marinas de destino são marinas para onde você vai com o seu barco para usufruir do local. E isso é muito frequente no Caribe e no Mediterrâneo. E temos as marinas urbanas, que fazem parte da integração do meio aquático com o meio urbano. Um bom exemplo de marina urbana no Brasil é a Marina da Glória. É uma marina que liga o tecido urbano da cidade do Rio de Janeiro ao mar. Se bem que você sai do seu barco, você não consegue você não consegue ir ao banco, porque você pegar um táxi. Mas é uma marina urbana. Outra marina urbana talvez seja a Bahia Marina, em Salvador. A próxima marina que vai ser feita agora, uma outra licitação lá em Florianópolis, uma outra marina urbana. E depois você tem marinas que combinam vários tipos. Uma marina de serviço, que pode ter guarda, e que também pode ser uma marina de destino. E aí nós vamos para alguns cases que é importante, porque normalmente a gente fala, não, que é marina, vai. Eu vivi muito isso aqui, viu, prefeito? Eu queria até contar essa historinha, porque quando fizemos a Whitbread aqui, havia a intenção de se fazer uma marina. Aliás, o grande motivo de trazer a Whitbread era de se fazer uma marina. E aí nós, depois da Whitbread, nós fomos, aliás, antes da Whitbread, nós fomos visitar Fort Lauderdale. Foi o prefeito, Luizinho na época,
com alguns vereadores. E nós fomos para Fort Lauderdale e lá que eles entenderam o que era uma marina. Quando viram o Pier 66, falaram, gente, isso aqui que é uma marina, isso aqui eu quero em São Sebastião. Por quê? E aí vem o grande problema do nosso setor. Porque existem várias estruturas náuticas por aí que não são legais, que poluem o entorno, que são umas meras garagens náuticas e que dão um mau nome ao setor. E quando a gente fala de marina, eles pensam, bom, isso aí, isso eu não quero na minha cidade. Então fomos para Fort Lauderdale, voltamos para cá, fizemos uma apresentação aqui na Câmara, aí as pessoas falam, não, mas uma marina, ela destrói a característica histórica de uma cidade como São Sebastião. Rapidamente pensei em La Rochelle. Lá fomos nós, de novo, para La Rochelle, prefeito, alguns vereadores e também da Associação Comercial. E lá nós vimos que a marina, ao contrário, ela não danificou a característica histórica de La Rochelle, que é uma cidade que tem, sei lá, a parte mais antiga de La Rochelle foi construída no ano 900. A marina, muito pelo contrário, ela conseguiu dinamizar aquela parte histórica da cidade que era mal frequentada. E aqui, lembro que na época a gente estava tentando fazer uma marina de 200 vagas. E o Luizinho comigo, fomos lá, recebidos pelo prefeito, ele mostrou a marina da cidade, operada pela prefeitura, e o Luizinho perguntou, e quantos barcos tem aqui? Aí o prefeito falou, aqui são 3.600 barcos na época, hoje são mais de 4.000. E aí ele me cutucou e falou, Cacau, não fala quanto a gente está tentando fazer lá em São Sebastião, porque ele não queria ser humilhado. Então, 3.600 barcos lá em La Rochelle. Então, ao contrário do que se pensa, realmente as marinas, elas não só trazem uma certa dinâmica para o lugar, mas elas contribuem para a melhoria ambiental. E aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos. Verome. Verome era um ferro velho dentro de um pedaço de estaleiro, que se transformou em marina, e hoje é um berçário marítimo. Isso aqui em Port Saint-Louis, que é no Caribe, em Grenada, isso aqui também era no meio da cidade, acredite, no meio da cidade, muito parecido com o caso da Marina da Glória. No meio da cidade era isso aqui, era um lixão. O que aconteceu? Em 3 anos, dragaram, né, e transformaram aquela região totalmente degradada numa das marinas mais agradáveis e até super iates no Caribe. Então, hoje você tem lá em Grenada, tem vários eventos ligados à náutica, eventos que não tem nada a ver com a náutica, porque a marina acaba sendo um espaço agradável para as pessoas congregarem. Esse aqui é um evento muito bom que eu usei muito quando fiz a Marina da Glória, porque lá eu tinha um problema do IFAM, porque o Parque do Flamengo é tombado pelo IFAM no projeto, não foi tombado depois, foi antes de fazer o aterro, o projeto foi tombado. O IFAM não queria que a gente ampliasse a marina, porque achou que aquilo lá ia descaracterizar, os barcos iam descaracterizar a fluência do parque. E aí mostrei esse exemplo aqui. Isso aqui, em Malta, na capital, Valletta. Esse castelo é um dos castelos mais antigos do Caribe. É um castelo construído, acho que em 1200. Começou como Castelo de Mare e hoje é a fortaleza de Santo Ângelo. E antes de construir essa marina, poucas pessoas frequentavam o centro histórico. Hoje é o lugar mais bacana de Valletta. Malta é um lugar que tem pouca árvore, então a cidade que está aqui atrás, ela não é nada arborizada, é uma cidade nada agradável de passear. E aqui você vem para beira-mar e passeia nesses prédios históricos, lógico, todos reformados, com restaurantes, hotéis. Essa aqui é um case que você até comentou, na Turquia. Eu estive na Turquia 30 anos atrás e voltei agora há 2, 3 anos. Nesses 30 anos, eles transformaram a Turquia de um lugar que não existia o turismo náutico, para talvez um dos lugares onde o turismo náutico é mais efervescente na Europa, que agora sendo ultrapassado pela Croácia. Mas o que eles fizeram? Qual foi a política pública lá? A política pública foi, vamos construir a estrutura. O secretário Fabrício estava me perguntando, né, esse negócio do enrocamento, que é difícil e tal. O que eles fizeram? Fizeram toda a parte difícil para depois isso ser licitado para o setor privado. Então eles criaram as dársenas e depois licitaram. E aqui um exemplo interessante. Eles fizeram essa dársena e o Estado tentou operar isso aqui por 12 anos. E não saía disso aqui, ó, alguns barquinhos e tal. Aí alguém teve a ideia, eu falei, gente, vamos trazer alguém que entende de marina para operar isso. Em 1 ano e meio se transformou nisso aqui. Aqui na ponta também tem um dos lugares mais antigos de Çeşme, na Turquia, que era pouco visitado. Com os restaurantes, bares que trouxeram para cá,
aqui em todo o entorno, eles transformaram isso aqui no lugar mais visitado da cidade. Então, são N restaurantes que tem, com lojinhas, pousadas. Para trazer a gente um pouco para a realidade daqui, né? Brasil. Não sei se as pessoas aqui conhecem Bracuí. Marina de Bracuí, aquilo era um estaleiro, foi deteriorando, acabou falindo, e nem como marina mais funcionava. Na época eu estava na BR Marinas, e nós transformamos um espaço totalmente degradado, que contaminava o seu entorno. Os apartamentos que existem aqui no entorno estavam totalmente desvalorizados, porque isso aqui já nem prestava mais para guardar barco, e nós transformamos isto nisto. E com isso, logicamente, houve a valorização do entorno. Transformamos isto nisto. Aqui uma marina, onde nós não implantamos de propósito nenhuma área de comércio, justamente para revitalizar e usar a área de comércio que o próprio condomínio já tinha. E aí o exemplo, Marina da Glória, foi um projeto complexo, um projeto que tinha data para terminar, porque a gente precisava terminar antes das Olimpíadas, e era assim. E assim ficou durante, não é nem 12, ficou durante 20 anos. Tentaram modernizar para os Jogos Pan-Americanos, não conseguiram, e ficou degradado. Eu lembro a primeira reunião que tive no IFAM, eu falei, olha, nós assumimos aqui a empresa do Ike, compramos na época a empresa do Ike, e nós queremos duplicar a marina. Ele falou, pelo amor de Deus, você vai cortar a marina pela metade, porque a gente não quer duplicar isso. Aí que eu entendi. Aí eu refiz a minha frase, falei, não, nós vamos eliminar aquela marina que tem e vamos construir uma nova marina ocupando o dobro do espaço. E assim foi feito. Quem visitou lá recentemente viu que a gente transformou isso aqui nisso, num espaço hoje dinâmico, cheio de restaurantes, que a gente vai ver mais para frente. Isso aqui era uma cobertura. Prefeito, essa cobertura aqui, isso foi uma coisa uma sorte do Hernani desgraçada, e minha também, porque quando nós terminamos a Whitbread aqui, eu tinha alugado essa cobertura. Só que a pessoa que fez essa cobertura não tinha nem onde pôr essa cobertura. E aí ficou aqui, porque ele não tinha nem dinheiro para desmontar. Aí o Hernani falou, peraí, Cacau, eu acho que tem uma solução. Ele foi, mediu o espaço em cima, onde ele estava fazendo o boat show da Marina da Glória, e deu certinho. Ele desmontou a estrutura daqui e levou para lá. Essa é a estrutura que... Viu? A sorte do Hernani, que o Felipe não era prefeito, e transformamos isso aqui. Isso aqui era a estrutura que nós tivemos aqui, e fizemos uma cobertura permanente. E hoje tem lá 5, 6 restaurantes, um espaço bacana também para fazer compras, várias lojas. Existem outras lojas esportivas que vão se instalar lá agora, uma delicatessen para você abastecer seu barco. Como bem falou o prefeito, nós vamos realmente incorporar isso, quer dizer, um bem de consumo. O que é um bem de consumo? Um bem que você compra para consumir, né? Não é um ativo. E lá também aproveitamos e criamos essa verticalização para aproveitar o melhor espaço. Aqui, Márcio, esse é o slide que eu gosto. Agora vamos aqui falar de São Paulo. Qual é o potencial de São Paulo? O potencial do nosso litoral a gente conhece muito bem. Agora, existe um potencial enorme no interior. É uma pena que a gente não tenha muitas pessoas aqui do interior, mas eu sou um grande fã do interior. Eu hoje invisto 90% do meu tempo para desenvolver as marinas de água doce. E aí, voltando à pergunta do Castelo, qual é a condição necessária para desenvolver o turismo náutico? Aí você tem um espaço d'água, não precisa ser grande. E vou dar um exemplo, a Marina Verome, lá em Angra, você tem um litoral inteiro para percorrer de barco. A pessoa sai com um barco de 70 pés, anda 50 minutos até o Saco do Céu, fica o fim de semana lá e volta para a Marina Verome. Ou seja, qualquer espacinho d'água está valendo. E quanto mais próximo, lógico, de um centro urbano, né, eu vejo Avaré, por exemplo, é uma cidade maravilhosa, mas ela está longe infelizmente está longe da represa. Então, quanto mais perto do centro urbano, para quê? Para que as pessoas possam usufruir da náutica, não só no momento do fim de semana, num momento de passeio, mas também de lazer e de educação. Então aqui a gente vê os rios, aqui são as principais bacias que a gente tem, Rio Grande, né, que vem de Minas, e a partir de Rifaina ele começa a fazer fronteira entre os dois estados, São Paulo e Minas. Aqui o Tietê, e aqui o Paranapanema, que onde nós temos Angra Doce. Angra Doce está bem aqui. Tivemos lá em Timburi, conversando, eu não lembro o nome da associação, como é que chama, Fernanda, a associação dos municípios? Esqueci. Mas, hein?
Umes. Do lado paranaense já estão bem adiantados, e agora São Paulo, graças ao Fórum Náutico, também está correndo para se equiparar ao Paraná. Então, potencial existe muito. A gente tem todas as condições, a gente não tem clima ameno o ano inteiro, a gente não tem desastres naturais, não é como no Caribe, que você, certos meses do ano, você não pode navegar por causa do furacão. Na Europa, no Mediterrâneo, você também tem ventos muito fortes em certas épocas do ano, e aqui a gente não tem nada disso, tanto no litoral, né, inclusive o litoral sul, que a gente não pode esquecer, que é muito bacana. Eu já tive o privilégio de navegar aqui em Paranaguá, até Morretes, mas ainda não fiz o que o Márcio fez E por último, eu queria deixar aqui um recado, viu, Castelo? Stephen Mather, ele foi o primeiro presidente dos parques nacionais dos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte, isso em 1917, ele diz o seguinte: a natureza, o cenário, é um prazer vazio para o turista que começa amanhã, depois de um café amanhã indigesto e de uma noite mal dormida. Ou seja, para você realmente poder apreciar as belezas naturais que a gente tem, a gente precisa dar a nossa contrapartida como investidores e de dar uma boa condição para o turista e para os munícipes das nossas regiões. Muito obrigado.